Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Alguém se levantou no meio dos irmãos e falou: "Ô, rapaz, não vamos matar ele não pode matar ele. Porque quando um sonho de Deus é entregue, irmãos, ninguém pode eliminar isso. Amém? Quando Deus dá um sonho, quando Deus dá uma palavra, ninguém vai poder tirar aquilo que Deus deu. Amém? Então, mesmo eles intentando contra José, eles não puderam matá-lo. E aí lançaram num poço. É evidente que José morreria naquele lugar. Mas uma outra ideia veio: não, vamos vender ele como escravo. Então o cara agora, ameaçado de morte pelos irmãos, lançado num poço, tirado do poço, vendido como escravo. Tudo isso está passando os anos na vida dele. Anos estão passando. Ele sai dali, ele é levado para o Egito, onde ele é vendido novamente, ele virou um produto. Amém? Ele é vendido novamente, ali ele começa a servir, irmãos. A Bíblia diz que ele sempre foi fiel a Deus. E interessante que a Escritura diz que Deus era com José. Aleluia. Quantos creem que Deus é com você? Amém. A Bíblia diz que Deus era com José. Não importa onde José estava, irmãos, na cisterna, vendido como escravo, servindo como escravo, em qualquer lugar, Deus era com José. E José veio a ser o quê? Próspero. Diga próspero. Eu não sei se você entende isso, mas mediante toda a circunstância que vem contra a sua vida, irmãos, te faltou alguma coisa? Quantos prósperos temos aqui? Amém. Talvez você ainda não tenha alcançado aquele sonho que Deus te deu, mas em momento algum te faltou algo. Por onde você passa, a bênção de Deus está, queridos. Amém. Aonde você toca, as coisas funcionam. Amém, amém, irmãos? Por quê? Porque a prosperidade de Deus está sobre a tua vida. Mas eu ainda não alcancei, pastor, aquele sonho. Quantos têm sonhos aqui? Amém. Quantos têm promessa de Deus? Durante esse tempo, como eu disse, já tem uns 2 meses ou 3, de que Deus me deu essa palavra, e eu achava que essa palavra era só para a igreja. E eu creio que haverá expansão e nós vamos romper barreiras nessa igreja, irmãos. Porque Michele esses dias entregou uma palavra para o Fernando. Fernando lançou uma música aí nas redes, nas plataformas, né, patenteou, registrou a música está uma bênção. Mais de 1 milhão de... Não, já tem 1 milhão ainda não, né? Ainda não, né? Mas Michele lançou uma palavra para ele, disse: olha, é tempo de florescer. E Michele entregou um versículo que está em Isaías, capítulo 43, versículo 18. A mídia está vibrando porque eu liberei eles para pôr na tela. Isaías 43, 18 e 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então Michele lançou essa palavra sobre coisas novas. E como eu disse, eu pensava que era para a igreja essa palavra, que era uma expansão para a igreja. E eu creio em expansão para a igreja. Eu creio para nós abrirmos ponto de pregação. Amém. Pastor, mas nós somos um ponto de pregação. Que cabeça é essa sua? Irmãos, a minha cabeça está além, porque eu estou ligado com a cabeça de Deus mesmo. Eu creio para nós abrirmos ponto de pregação. Amém? E, irmãos, já está apontando já que já tem uma família lá de Mongaguá congregando com a gente. E se nós falamos em expansão, irmãos, Mongaguá é logo ali. A gente precisa chegar lá. Verbo da Vida nunca chegou em Mongaguá, mas vai chegar. Amém. Os sinais de Deus estão aparecendo. A família não está aqui hoje. Eles estão trabalhando, mas já tem uma família de Mongaguá congregando com a gente. Então é só a gente dar um passo e nós já vamos expandir para Mongaguá também. Amém. Expandir para o Melvi, expandir para Samambaia. Esses lugares, irmãos, aonde nós precisamos chegar com essa palavra. Mas eu achava que isso era só para a igreja vai crescer, e eu creio que vai crescer, irmãos. Eu já ouvi alguns pastores dizerem que quando nós rompemos com a barreira dos 100, o crescimento é rápido demais, né? E, então, eu entendo que essa barreira de 100 é que demora para chegar, não é assim? Mas vai chegar. Amém, irmãos? Eu pensava que era só para a igreja, mas Deus revelou para mim que era para a tua vida também, em particular. E eu fui buscar algumas coisas sobre mudança e subi uma palavra chamada metamorfose. Não é metamorfose ambulante. Para quem
Já pensou aí na metamorfose ambulante? Não é, amém, irmãos? Metamorfose quer dizer mudança. Você está comigo? Mudança repentina, mudança drástica, mudança completa. Amém, irmãos? E algumas coisas vai precisar ter mudança em nós. E aí eu me lembrei do quê? Eu me lembrei de uma borboleta. Quantos sabem como é que funciona a geração de uma borboleta? Você sabe que nasce uma lagarta? É uma larva, na verdade, né? Não nasce uma lagarta, é uma larva. Nasce uma larva, e aí tem um processo, irmãos. E durante todo esse processo você não vê nada acontecendo. Nasceu algo, tem algo maravilhoso que já nasceu. Mas você não vê assim. Igreja Verbo da Vida de Praia Grande é algo maravilhoso que já nasceu. Mas de repente você ainda não está vendo assim. Algumas coisas na tua vida, irmão, já nasceu. Quando Deus deu o sonho a José, já tinha nascido aquilo, irmãos. Deus já havia revelado, ei, assim vai ser. José chama os irmãos e fala, olha, eu tive um sonho. E no meu sonho vocês estavam todos prostrados diante de mim. Era algo que já nasceu. José, ele não tinha só o sonho. José tinha a interpretação do sonho. E você vai descobrir isso lá na frente. Quando ele interpretou o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. Então já havia nascido algo, irmão, já nasceu algo na tua vida. Mas às vezes você está olhando e aquilo parece que não está acontecendo, está passando muito tempo. E as coisas não acontecem, e o tempo está passando, e as coisas não acontecem. E quando você pensa que vai haver um rompimento, de repente, você entra em um casulo. E ali parece que passa um tempo. Quantos aqui já passaram por um processo que parece que você está em um tempo em que nada acontece? Você se sente de mãos atadas e nada está acontecendo, irmãos. Sabe o que é essas mãos atadas? É você em um casulo. É bem guardado pelo Senhor. Amém? Às vezes nós estamos tão protegidos pelo Senhor que nós nem percebemos. Eu vi agora, a Vanessa pegou aqui o filho da prima dela. E ela pegou o menino nos braços e tapou o ouvido do menino. E no meio desse cântico, o pessoal cantando, dançando, a perseguição não parou a igreja. Eu percebi que o menino dormiu. Né? Então, para nós, entenda o que eu quero falar. Para nós, é música, é maravilhoso, é dança. Para ele, é barulho ainda. Para ele, é um barulho muito alto. O ouvidinho dele é bem sensível, irmãos. Mas ele estava tão protegido que no meio desse barulho, ele dormiu. Por quê? Porque ele estava bem abraçado, bem colado assim, o ouvido bem tapado. E no meio de todo esse barulho, vou chamar bagunça, porque para ele é o que é, ele estava descansando, dormindo. Às vezes você tem a impressão que nada está acontecendo. E o Senhor está abraçado contigo. E você se sente de mãos atadas, você não consegue se mexer, mas o Senhor está abraçado contigo. O Senhor está te protegendo de todos os lados. Enquanto isso, irmãos, enquanto você está nos braços do Senhor, o Senhor está fortalecendo você, o Senhor está transformando a tua vida, o Senhor está transformando o teu futuro, Ele está te preparando para voar, queridos. Deus está te preparando para voar e você não está entendendo nada. Quantos aqui têm sonhos da parte de Deus? Quantos têm promessa da parte de Deus? Eu falo como pastor dessa igreja porque essa igreja tem sonhos. Essa igreja tem promessa da parte de Deus. E vai acontecer tudo que Deus prometeu. Mas a tua vida pessoal não é diferente. Existem sonhos. Eu conheço Fernando. Há quantos anos você está aqui, Fernando? 3? 3 anos. Há 3 anos que Fernando fala que ele é compositor. Há 3 anos que eu o conheço. E eu sei que já vem de antes disso. Tem música no coração dele. E ele vem trabalhando isso. E quando pensa que vai fluir, de repente... Quando pensa que vai, de repente, mas quando chega o rompimento chega e todas as portas se abrem, irmãos. E sabe uma coisa, nós estávamos conversando esses dias. E alguém disse assim, o Fernando foi o que abriu as portas. Porque agora, todos os músicos de nossa igreja já sabem o caminho. Não é, Fernando? Vai passar o caminho o pessoal todo aí. Quando o pessoal quiser gravar suas músicas, o Fernando já sabe o caminho. Ele diz, olha, é por ali. Abriu as portas, irmãos. Rompimento chegou. E eu creio que vai sair muito mais canção no coração dele. Amém, irmãos? Eu estou citando ele, irmãos, mas muita coisa grande vai acontecer nesse lugar. Muitas coisas grandes
vão acontecer na tua vida e na minha vida e na vida dessa igreja como corporação, amém? Metamorfose é o quê? Metamorfose significa mudança relativamente rápida e intensa, de forma estrutural, de mudança de hábito, que ocorre durante o ciclo da vida. Mudança extraordinária. Mudança rápida. Você crê em mudança rápida? Amém. Você crê nas coisas acontecendo de forma mais rápida para tu? Amém. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque por muito tempo você semeou alguma coisa. Houve semente na tua vida, houve semente em tuas orações, houve semente em fé, irmãos, você não desistiu. Amém? Se você olha para a vida de José, você percebe que José não desistiu dos seus sonhos, porque em todo lugar ele permanecia fiel ao Senhor, como escravo na casa de Potifar, fiel ao Senhor, honrando a Deus. Eu orava com o ministério de música e eu agradecia ao Senhor. Porque o quanto eles têm que abrir mão, irmãos, dos próprios desejos, das próprias paixões, para se manter ali. O quanto tem que abrir mão, irmãos, do tropeço, do erro, para se manter ali. O quanto José teve que abrir mão, irmãos. A Bíblia diz que José andando reto, José fazendo tudo certo, a mão de Deus era com José. E aí José fazia o quê? José honrava o Senhor, gerenciou a casa do chefe dele. O diabo não encontrou erro em José e tentou alguma coisa. Como tenta esses meninos? Eu sei que tenta todos eles. Eu sei que cada um de vocês são tentados a errar. Mas por causa do amor ao Senhor, José disse assim, olha, eu não posso. O meu Senhor, o homem dessa casa, ele me confiou tudo às mãos. Como eu pecaria contra o meu Deus? Eu sei, irmãos, que quando cada um de nós resiste ao diabo, não estamos resistindo porque o pastor está lá, porque o pastor não está vendo sua vida. Nem a tua rede social eu olho. Se eu sei de alguma coisa da tua rede social é porque alguém me contou. Então o pastor não está lá, talvez seu pai, sua mãe não está lá, talvez seu marido, sua esposa não está lá, mas por causa do temor ao Senhor e da honra ao Senhor, você resiste toda e qualquer situação. Toda e qualquer tentação que o diabo levante contra você, você resiste por quê? Porque você não pecaria contra o teu Deus. Amém, irmãos? A paga que José ganha por isso, irmãos, às vezes, Cosme, nós não vemos as coisas acontecerem. Às vezes nós estamos sendo fiéis e nas nossas orações nós dizemos, Senhor, eu estou sendo tão fiel a você e parece que as coisas só vão de mal a pior. Alguém se identifica? Estou sendo tão fiel ao Senhor, eu estou orando, eu estou crendo, eu estou declarando a palavra. Olha, tudo que eu faço é lançar fé sobre a minha vida. Mas as coisas não estão funcionando. Deixa eu dizer a você, irmãos, quem te deu o sonho é o mesmo que vai te dar a realização. Quem te deu o sonho é o mesmo que vai te levar até lá, irmãos. Amém? Porque numa situação como essa é fácil nós dizermos, rapaz, nada está dando certo. Por quê, irmãos? José, sendo fiel, foi lançado agora na prisão. Depois de ser ameaçado de morte, depois de ser jogado num poço, depois de ser vendido como escravo, fiel ao Senhor, ele é jogado na prisão e de repente a prisão foi o casulo de José. Sim ou não? Quando você vê uma borboleta no casulo agora, vai lembrar dessa mensagem. Quando você vê o processo dela saindo de lá, eu vi esses dias um vídeo sobre isso. Quando você vê o processo dela saindo de lá, você vai lembrar dessa mensagem. Talvez a prisão foi o casulo de José. José foi preso injustamente. Passou anos na prisão. Quando ele recebe ali o carcereiro e o padeiro, o que ele faz? Ele cuida daquelas pessoas. A Bíblia diz que o carcereiro entregou a direção da prisão a José. José cuidando daquelas pessoas têm sonhos e vêm até José. José diz, olha, o Senhor tem a interpretação dos sonhos. Se José deu a interpretação daqueles sonhos, certamente José tinha a interpretação dos seus próprios sonhos. José sabia que algo ia acontecer, irmãos. Quantos creem que algo vai acontecer? Amém. E eu quero dizer a você, está perto. Amém. Está perto, irmãos. José sabia que algo ia acontecer, irmãos, fiel ao Senhor.
cumprindo o propósito de Deus, cumprindo aquilo que ele foi chamado para fazer, irmãos, arrisca, mesmo na prisão, com interpretação de sonhos. Então alguém chega para ele e diz, olha, eu tive um sonho, e ele disse, a interpretação é essa. Daqui a 3 dias você vai reassumir o seu posto. Diga 3 dias. Isso é rápido, sim ou não? José, quando falou para ele, disse, daqui a 3 dias vai acontecer na tua vida. Não que o padeiro tinha o coração desviado. Mas José interpreta aqueles sonhos e aí José ainda diz para o copeiro, diz assim, olha, quando você estiver do lado de Faraó, cara, e às vezes a gente sofre isso como ministro, cadê os ministros da casa? Às vezes nós sofremos isso como ministro porque nós ministramos para as pessoas e dizemos assim, ó, vai chegar para você, vai chegar para você. Aí, não esquece da gente não, hein? Quando chegar para você, não esquece da gente não. Amém, irmãos? Não esquece que foi Deus que entregou para você a revelação. Porque muitos irmãos recebem a bênção de Deus e logo se esquecem de quem deu. Não é assim? E José falou para o copeiro, ó, quando você chegar lá, daqui 3 dias vai chegar o seu. Mas quando você chegar lá, lembra de mim quando chegar lá. A Bíblia diz que passa mais 2 anos. Por quê? O copeiro esqueceu de José. E aí você diz, mais 2 anos se passaram e nada está acontecendo. Mas o sonho de Deus está vivo na tua vida, irmãos. O sonho de Deus está vivo na tua vida. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, um ano de 2025 de rompimento. Um ano de expansão para a tua vida, isso vai acontecer. Vai acontecer. Por quê, pastor? Porque você está dizendo não, porque Deus disse. Amém, irmãos? Eu só estou aqui como porta-voz dele, que ele já entregou isso. Um ano de expansão, um ano de crescimento, um ano de rompimento. Coisas grandes vão acontecer. E no final do ano que vem nós vamos abrir um culto de final de ano de testemunhos. Quantos estão prontos para dar testemunho da grandeza de Deus? Para o ano que eu não vou deixar todo mundo não, senão não vai dar tempo, tá? Eu vou abrir para alguns, seja rápido. Quando chegar a bênção na tua vida, você, pastor, eu quero testemunhar porque chegou a bênção na minha vida. Aí eu já anoto seu nome lá. Porque se vier todos com as bênçãos, vai ser muita coisa. Amém, irmãos? Então chega a vez de José e eu creio que chegou a nossa vez. Chega a vez de José. Deixa eu falar para você, às vezes, por não vermos as coisas acontecerem, não entendemos o projeto, ou o propósito, ou a maneira de Deus fazer as coisas. Mas sabe, irmãos, quando Deus ele entende que é o tempo, as coisas acontecem rápido. Existem situações em que passamos por anos. Essa igreja tem 13 anos agora. Nós aqui. Existem situações em que passamos por anos e não vemos rompimento. Mas quando chega o tempo de Deus, o rompimento vai chegar, irmãos. E eu creio que esse é o tempo do rompimento de Deus sobre essa igreja. Amém, queridos? Eu tenho alguns exemplos aqui de coisas que aconteceram de forma rápida. Um exemplo é o paralítico no tanque de Betesda, que ele passou naquele tanque. Cadê os crentes verbianos, remados? Quantos? 38. A irmã nem fez o remo, envergonha vocês tudo. O paralítico naquele tanque passou 38 anos, irmãos. É um bom tempo, sim ou não? Eu não vejo a hora de chegar nos 38. 38 anos o paralítico passou lá. E nada acontecia. O anjo vinha lá de fato, a Bíblia diz que o anjo vinha lá e movia as águas, irmãos. Ele movia as águas e todos aqueles que se banhavam naquelas águas eram curados. E aquele paralítico estava lá, só que ele era paralítico, não tinha ninguém para levar ele. Mas o tempo de Deus chegou, amém, irmãos? O tempo de Deus chegou e quando o tempo de Deus chegou, Jesus Cristo chega para bater um papo com ele e fala, você quer ser curado? Você quer que o rompimento chegue na sua vida? Você quer que a expansão de Deus chegue na sua vida? Você quer que coisas grandes cheguem na sua vida? Então chegou o tempo, irmãos. Esse é o tempo. Não, Senhor, mas sabe como é que é? Eu sou ministro de Deus e eu quero que chegue o tempo, mas o meu pastor, ele não me chama, ele nem olha para mim. Ah, Senhor, eu sou evangelista e eu não vejo a hora de chegar o tempo.
mas ninguém me chama, ninguém me dá oportunidade, eu não tenho rema. Não, irmão, chegou o tempo para você. Chegou o tempo para você, irmãos. A minha vida financeira, eu tenho sofrido já há 38 anos. 38 anos que eu sonho em trocar de casa, em trocar de carro, e as coisas não acontecem. Vai acontecer, irmãos. Não foi diferente com aquela mulher encurvada. Jesus fala, essa filha de Abraão já sofre há 12 anos. 12, né, irmã? Que a mulher estava encurvada? 18 anos. 18, já estou na mulher do fluxo de sangue. 18 anos. 18 anos aquela mulher encurvada, irmãos. Sem ver nada acontecer. Há 18 anos que o diabo mantinha presa aquela mulher, mas nenhum momento, um só momento, rompimento chegou. Rompimento chegou. Eu sempre me perguntei por que o Senhor ele colocou essas situações, deixou essas situações relatadas, irmãos. Não tem a ver só com saúde física. Talvez você pense, não, eu nunca fiquei encurvado, graças a Deus por isso. Mas não tem a ver só com saúde física. Quantos de nós não ficamos encurvados tanto tempo diante de uma situação, irmãos? Quantos de nós querendo romper, querendo ficar de pé e não conseguimos ficar de pé em algumas situações. E por tanto tempo passamos isso. Mas em um momento, a palavra de Deus chega para você e fala, ei, endireita-te. Chegou a tua vez, chegou a tua vez, chegou a tua vez, levanta, chegou a tua vez, levanta e anda, chegou a tua vez. Não questiona, porque chegou a tua vez. Amém, irmãos? Aquele paralítico ficou lá se lamentando e dizendo, olha, eu não tenho ninguém por mim, ninguém me levanta, ninguém faz. Sabe, queridos, às vezes nós ficamos reclamando. Imagina José reclamando a vida toda, Senhor, os meus irmãos. Senhor, os meus irmãos me venderam, tentaram contra a minha vida. Senhor, eu tenho sido... Você não vê José amargurado, irmãos. Você não vê em momento algum a Bíblia dizer que ele ficou amargurado. Pelo contrário, sempre fiel ao Senhor, crendo naquele que deu a visão para ele. Amém, irmãos? Nós somos os que creem, nós fomos chamados para acreditar naquele que nos chamou. Amém? Tem uma história nas Escrituras, irmãos, em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, vai falar sobre um homem chamado Jabes. Quantos já ouviram falar de Jabes? Se você nunca estudou sobre predestinação, é bom você estudar um pouco. Não a predestinação de João Calvino, tá? Porque ela é meio bagunçada. Mas é bom você estudar sobre predestinação em Deus, amém? Quantos sabem que você foi predestinado para louvor da glória de Deus? Você já entendeu isso? Foi predestinado para o louvor da sua glória? Pronto, você nasceu para isso. Amém? Na história de Jabes, esses dois versículos, cadê o versículo? Coloca lá. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Aleluia. 1 Crônicas 4, 9. Você trouxe a Bíblia? Você já está treinado de trazer a Bíblia, né? Eu liberei eles, mas não é para você deixar de trazer a Bíblia não, tá bom? Continua na mesma pegada, tá, irmãos? Seja crente. 1 Crônicas 4, 9 diz, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe chamou seu nome Jabes por quê? Porquanto com dores o dei à luz. Então Jabes significava dor. O significado do nome Jabes é dor. Então toda vez que esse homem era chamado, ele se lembrava de que ele foi gerado com dor. E dor era o nome dele. Mas foi mais ilustre do que seus irmãos. O que fez de Jabes um homem mais ilustre do que seus irmãos? Versículo 10, por favor. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito. Então Jabes invocou o Senhor, dizendo essas coisas. Senhor, me abençoa muitíssimo. Quantos querem ser abençoados? Muitíssimo. Qual é o segredo aqui, irmão? Jabes orou ao Senhor.
Jabes buscou no Senhor, Jabes creu, Jabes acreditou que o Senhor podia mudar a história dele, de uma história de dor para ser o mais ilustre entre os irmãos. Quantos creem que Deus pode mudar a tua história? Amém. Eu acredito, irmãos, que se você teve um ano de 2004 glorioso, de 2025 vai ser melhor ainda. Amém, irmãos? Rompimento chegou para você. E quem crê vai experimentar disso. Amém. Jabes orou ao Senhor e disse: eu abençoar muitíssimo. Você acredita que Deus pode te abençoar muitíssimo? Amém. Não é um pouquinho não, irmãos. Presta atenção nas escrituras. Se me abençoares muitíssimo, se amplificar os meus termos. O que está falando aqui? Está falando de expansão, termos amplificados. Ei, expansão, coisas grandes acontecendo. O meu nome vai se expandir, as minhas coisas vão se expandir, as minhas finanças vão se expandir. Aleluia! Aleluia! Jabes orou ao Senhor dizendo: Senhor, amplifica os meus termos. Me abençoa muitíssimo. Faz com que do mal eu não seja aflito. Quantos aqui foram afligidos pelo mal em algum tempo da sua vida? Em algum momento você se sentiu afligido ali, você ficou acuado. E Jabes disse: se o Senhor fizer com que de todo mal eu não seja aflito. A Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que havia pedido. Houve uma mudança na vida de Jabes, irmãos. De um homem de dor para um homem ilustre. E eu acredito em nome de Jesus que nós seremos uma igreja ilustre nesse lugar. Nós seremos um povo ilustre nesse lugar. Seremos conhecidos em Praia Grande, seremos conhecidos em região. Amém, irmãos? Aleluia. O que mais que nós temos aqui? Presta atenção na história de Pedro, irmãos. Eu estou falando de rompimento, amém? Eu estou falando de coisas grandes acontecendo. Eu estou falando de algo que você ainda não viu. Eu estou falando de algo que Deus já falou para você, mas você ainda não experimentou. Estou falando das suas asas. Você saindo do casulo e ganhando aquelas asas maravilhosas e podendo voar e muito mais alto e alcançar lugares que você nunca alcançou. Aleluia. Presta atenção na vida de Pedro. Pedro, um pescador, se converte. Conhece a Jesus, se converte, ainda muito sisudo. Né? Ainda muito pescador, então ele questiona muitas coisas ali do Senhor, o Senhor fala com ele, o Senhor corrige ele é ousado, vez por outra fala uma palavra aqui, outra ali, e Jesus diz para ele: você se chama Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, sobre a tua vida minha igreja vai ser edificada. Legal, que palavra maravilhosa que Pedro recebeu, sim ou não? Rapaz, no meio do sindicato ali, os homens tudo ali, Jesus: olha, quem dizem ser o filho do homem? Senhor, estão dizendo aí que você é profeta, estão dizendo aí que você é Isaías, estão dizendo aí que você é Jeremias, ou algum deles aí. É o que estão dizendo. E vocês o que dizem? Pedro diz: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro lança uma palavra dizendo: eu acredito que você é o Cristo. Eu acredito que você veio para mudar a minha história. Eu acredito que você veio para mudar a história da humanidade. Eu acredito que você veio para trazer um rompimento que nunca houve na terra. Pedro diz para ele. E Jesus diz: tu é Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Palavra de Jesus Cristo. Quantos já receberam a palavra de Jesus aqui? Mas dali em diante as coisas ainda continuam, irmãos. A caminhada ainda continua. Pedro passa por situações do lado de Jesus, situações das quais os soldados vêm para quê? Para prender Jesus. Pedro repreende Jesus quando Jesus diz o que ele havia de passar. Pedro disse: não, de jeito nenhum, você não vai passar por isso, de jeito nenhum, isso não pode acontecer. Ou seja, o rompimento ainda não havia chegado na vida de Pedro, a promessa já havia chegado: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, mas o rompimento ainda não tinha chegado. Então Pedro ainda estava andando com as águas no tornozelo, vou dizer assim. E por conta disso, ele ainda anda muito no natural, experimentando muito no natural, dizendo: Senhor, de modo nenhum isso vai te acontecer. Jesus repreende Pedro. Jesus diz a Pedro: Pedro, cara, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, cara. Sabe, a promessa de Deus já havia chegado na vida de Pedro, mas o rompimento ainda não.
Você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Eu fico imaginando Pedro, irmãos, ele com o coração sincero ali diante de Deus, havia acreditado de que Deus trouxe o rompimento para a terra. Mas nada tinha acontecido ainda. Na morte de Jesus se cumpre o que Jesus havia falado. Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas Pedro é perseverante na visão, porque Deus havia dito, olha, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. E sabe o que nós cantamos hoje? Que a perseguição não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, nada pôde parar a igreja do Senhor. Essa canção que nós cantamos hoje começou lá, irmãos. Quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não dá para prevalecer, irmão, seja lá o que você passou até aqui, não vai prevalecer, vai chegar o rompimento. Aleluia. Diga rompimento. Aí chegou. Porque Deus já disse. Aí Pedro está lá, irmãos. Fiel, obediente, porque Jesus Cristo disse, olha, espere em Jerusalém até que o rompimento chegue. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E no meio da assembleia, Pedro está no meio da assembleia, compunha-se uma assembleia de quantas? 120 pessoas. Pedro está lá. Aquelas 120 não foi Pedro que ganhou, não, irmãos. Foi o próprio Cristo. Porque Jesus falou, espere em Jerusalém, e eles estavam reunidos ali. O próprio Cristo havia aparecido para eles, para 500, na verdade. Só que só tinha 120. Né? O próprio Cristo tinha aparecido para eles e disse, espere. Eles estavam juntos, compunham-se uma assembleia de 120 pessoas. O Espírito Santo desce sobre aquele lugar. O rompimento de Deus chega até aquele lugar. E quando o rompimento chega, todos os que estão na casa ficam cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas. Você conhece a história do Pentecoste? Não é aqui que eu quero chegar, mas eu quero chegar logo ali. Aonde o povo da cidade começa a falar sobre o que está acontecendo, sobre o mover, sobre o rompimento que Deus derramou sobre aquele lugar naquele momento. O povo começa a comentar, porque aonde o movimento de Deus chega, irmãos, os comentários vão chegar também. Porque as pessoas veem que Deus está se movendo naquele lugar. Porque quando Deus se move, coisa extraordinária acontece, queridos. E o extraordinário de Deus já começou a acontecer em nossas vidas. Quantos creem? Coisas extraordinárias acontecem, e por conta dessas coisas extraordinárias, o povo começa a fazer comentários. Aí Pedro se levanta, aí Pedro começa a sua pregação. Agora, depois do rompimento de Deus chegando, a Bíblia diz que Pedro prega para aquelas pessoas. E presta atenção, porque do mesmo modo vai acontecer por aqui. Não é através de mim não, irmãos, é através de mim e de você. Depois daquele rompimento, Pedro começa a pregar para aquelas pessoas, e Pedro começa a pregar as mesmas coisas, irmãos. Porque Pedro prega as mesmas coisas. Que são essas mesmas coisas? Ei, irmãos, o que está acontecendo aqui hoje não é nada de diferente, não. Fica tranquilo, esse povo não está embriagado, ainda é 9 da manhã. Esse povo não está embriagado, não. O que está acontecendo aqui hoje está se cumprindo a profecia que Joel profetizou sobre esse lugar, sobre esse momento. O que Deus havia dito está acontecendo aqui hoje. Só está se cumprindo. E aí, depois desse rompimento, foi acrescentado entre os irmãos quase 3.000 pessoas. Não, acho que você não entendeu. Nós estamos falando de expansão. E depois desse rompimento foi acrescentado quase 3.000 pessoas. Olha para o lado, irmãos. Dá uma voltinha aí de 360 graus com a sua cabeça. Aleluia. Você já vê quase 3.000 pessoas nesse lugar? Depois desse rompimento foi acrescentado quase 3.000 pessoas em uma pregação. Pastor, mas pode essas coisas acontecerem nos dias de hoje?
Quantos creem que acontece? Aí quem Deus vai usar para esse rompimento? Eu e você. Vanessa ministrou aqui no domingo, ela falou sobre dedicação. Eu e você, cheios do Espírito Santo, crendo na palavra que Deus deu. Você e eu somos a boca de Deus para os dias de hoje, irmãos. Crendo na palavra que Deus deu sobre essa expansão. O meu ministério vai começar a expandir, o teu ministério vai começar a expandir, o Ministério Verbo da Vida vai começar a expandir. E depois eu percebi, olhando lá para as igrejas Verbo da Vida, eu percebi que só se fala em expansão nesses últimos dias. Por quê, irmãos? Porque Deus está falando as mesmas coisas. Jesus está às portas. A palavra de Deus precisa ser espalhada, irmãos, e nós somos a boca de Deus para esse tempo. Agora, a boca de Deus não vai falar só que vai chegar a 3.000 pessoas para a igreja, irmãos. A boca de Deus vai falar que vai chegar a 3 milhões em nossa conta. Nossa, 2 amém tímido, meu Deus do céu. Nossa, quando falo em 3 milhões, se eu falasse em 3.000 reais, talvez você celebraria, irmãos? Porque você vê como possível? Se eu falasse em 30 mil, talvez, você deu, uau, 30 mil, porque você vê como possível? É por isso que eu estou falando em 3 milhões. Porque para Deus não haverá impossível. Amém, irmãos? Você acha que Deus não quer enriquecer você, queridos? Deixa eu dizer algo para você. Eu vou pegar ele. Existe contrabaixo como esse aqui, que custa 20 mil reais. Se Deus quiser comprar um contrabaixo para ele, quem você acha que ele vai usar? Pronto. Obrigado, irmã. Ela pegou. Se Deus quiser comprar um contrabaixo para ele de 20 mil reais, quem você acha que ele vai usar, irmãos? É eu e você. Agora, para ela poder entregar, não estou nem falando de oferta, eu vou falar de dízimo, tá? Para ela poder entregar um dízimo de 20 mil reais, ela tem que ganhar quanto? Pronto. E se Deus quiser colocar cada equipamento ali de 20, 30 mil cada um? E aí só o equipamento de música vai para 500 mil reais, 1 milhão de reais. Quem você acha que Deus vai usar? Ele vai usar isso. E aí quando a gente fala de dinheiro grande na igreja, você fica tudo assim. Deus quer essas coisas, porque Ele quer o melhor na casa dele. E se você estiver disponível, irmãos, Ele vai usar eu e você para fazer isso. Ele vai abrir portas onde você não vê portas. Porque o impossível pertence a Ele, o possível é para você. Mas o impossível pertence para Ele. Pertence a Ele mesmo. Então, irmãos, quando a gente começar a falar de coisas impossíveis, por favor, celebre. Se você é da fé. Amém, irmãos? Amém. Porque rompimento está chegando, mas rompimento não chega sem fé. O rompimento não vai chegar sem fé, irmãos. Estamos todos diante do mar. E Faraó está vindo atrás com seus exércitos. E agora, o que fazer? Clama ao Senhor. O Senhor disse, por que me clama? Eu não falei que eu ia libertar vocês? Eu não falei que as coisas iam acontecer? Ei, diga ao povo que marche. Cadê o povo que vai marchar para o progresso aqui, queridos? Cadê o povo que vai pôr o pé na água e vai ver o mar se abrir? Aleluia! Se é difícil, irmãos, para mim e para você, para Deus é fácil, queridos. Deus é o dono do mar. Deus é o dono da terra. Deus é o dono do dinheiro. Deus é o dono de Praia Grande, é o dono da região, queridos. Deus pode fazer acontecer. O que Ele precisa é de um coração disposto a ver o rompimento acontecer. Põe o pé nas águas. Quantos vão pôr o pé nas águas em 2025? E ver acontecer. Glória a Deus. Ministério de Música, sobe, por favor. Aleluia. Aleluia. Diga rompimento.